Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, tá chegando o final de semana, né? Mais uma vez. O tempo tá passando muito rápido, né? E vocês sabem que eu tenho dificuldades para publicar conteúdos, né? Atualizar o canal nesses dias, porque eu mal fico em casa. Então é complicado, né? Porque não existe, né, outro local mais adequado para eu poder colocar uma máscara e ficar falando sobre esses assuntos aqui. Não é todo mundo que está afim de conversar com um cara que parece até meio maluco, às vezes, na exposição das suas ideias, e contraria a maioria das ideias dos zumbis. Eu queria falar, né, da guerra na Ucrânia. Tentei gravar esse vídeo, como sempre em outros conteúdos, né, não ficou bom. Estou refazendo aqui agora para ver se fica melhor. E eu queria falar sobre Mariupol. Já falei com vocês dessa cidade, né, na guerra da Ucrânia e Rússia, que é uma cidade estratégica e que existem outros detalhes, né, naquela guerra oculta que acontece envolvendo essa cidade. E é curioso que agora, recentemente, né, o governo ucraniano reconheceu oficialmente que perdeu o controle de Mariupol, né, para as forças russas. Eu não sei bem, né, como que tem gente acreditando ainda que a Ucrânia vence essa guerra, ou que está vencendo essa guerra, né, adotando, por exemplo, esse tipo de estratégia. Como, por exemplo, entregar, né, Mariupol, que é uma das cidades mais importantes, tanto para a resistência ucraniana, né, quanto para os planos de avanço das tropas russas. E aí a Ucrânia simplesmente entrega e tem gente achando que pode ser alguma estratégia, né, mirabolante do Zelensky para vencer a guerra. Cara, é mais um sinal claro de que a Ucrânia já foi derrotada. Porque, na verdade, a respeito de Mariupol, Mariupol não caiu agora, né, que o governo reconheceu oficialmente que perdeu o controle. Não, Mariupol já caiu para as forças russas já há semanas atrás. A ofensiva russa foi bem concentrada, né, em alguns locais estratégicos para eles, inclusive Mariupol, cidade portuária, cidade que faz parte, né, de um ponto estratégico entre a bacia de Donbass, tomada pelos russos, e a Crimeia, né, além de um outro detalhe que supostamente existe algo a mais dentro de Mariupol. Né? E é curioso, né, quando você percebe que eu falei sobre isso no vídeo anterior, né, e você encontrou uma só resistência dentro da cidade, né, concentrada numa tal usina de Astoval, uma usina siderúrgica, um complexo industrial. Né, mais precisamente, essa resistência estava concentrada no subsolo dessa usina. E eu citei para vocês que provavelmente é porque fanáticos, como são, né, os membros do Batalhão Azov, que ali estavam na resistência de Mariupol, né, se juntaram aí em cerca de 1.000 combatentes, se auto-encurralaram dentro dessa usina, né, provavelmente cumprindo ordens, porque eles deveriam proteger algo que estava guardado ali. Que também era do interesse dos russos. Que não chegaram lá e soltaram um monte de bomba em cima dos membros do Batalhão Azov na usina, né, e acabaram com tudo. Não, eles cercaram o local. Em parte porque a estratégia de defesa, né, dos neonazistas da Ucrânia que estavam ali era de sequestrar reféns civis para colocar como escudo, né, para um ataque russo. Mas também existe, né, a ideia de que os russos não queriam destruir tudo, como eles fizeram em vários outros locais, inclusive na própria cidade de Mariupol. A resistência ucraniana foi dizimada dessa forma. Fortes bombardeios e avanço de tropas terrestres bem organizadas. Então os membros do Batalhão Azov que estavam ali resistindo foram dizimados. E aí eles se concentram em cerca de 1.000 homens dentro dessa usina. E os russos não quiseram destruir a usina. Talvez porque, além dos civis usados como reféns, o que eles queriam dentro da usina, que estava sendo guardado pelos membros da resistência, era um tal laboratório secreto. Que já nem é mais tão secreto assim. Sabe-se quem era o dono do laboratório, que é ligado a empresas que são ligadas ao filho do próprio presidente Joe Biden dos Estados Unidos, né, um cara chamado Hunter Biden. Esse laboratório, né, era envolvido em desenvolvimento, né, e produção de armas químicas e biológicas, né, que é parte de uma acusação mais grave feita pela Rússia, né, desde o início da guerra. E os russos talvez não quisessem destruir esse laboratório, né, para não correr o risco de algo escapar lá de dentro. Assim como também não permitiram
que os membros da resistência neonazista que ali estavam fugissem do local, como, por exemplo, portando armas biológicas, né, para serem usadas contra as próprias forças russas. Então se confirma a ideia de que eu passei, né, no último vídeo sobre essa cidade, né, de que algo muito importante estava ali. Nenhum, né, estrategista militar vai concentrar 1000 soldados, né, fanáticos, né, lutando pela resistência, dentro de um calabouço, esperando o cerco dos russos, né, que não quiseram destruir o local também. Então isso, né, tudo comprova a ideia de que tem algo mais lá. Talvez a gente nunca fique sabendo ao certo. Perceba que nas semanas antes, né, dessa rendição, esses membros do batalhão Azov, em que ainda estavam ali no local, né, os russos, através de contatos com a OTAN, com a ONU e até o próprio Estados Unidos, né, além do governo ucraniano, negociavam a saída dos reféns do local. Por que todo esse empenho em negociar a saída de reféns? Os ucranianos não têm interesse, né, nos reféns civis dentro de Mariupol, que eles consideram como traidores. Todos os civis ucranianos da região da bacia de Donbás, inclusive em cidades estratégicas mais próximas às fronteiras russas, como é o caso de Mariupol, né, eles consideram como traidores da pátria, porque eles são mais pró-Rússia do que pró-Ucrânia, né, com esse governo golpista a partir de 2014. Então eles não estavam preocupados com a retirada dos civis. Na verdade, toda a comunidade internacional estava preocupada, né, com a saída desses civis, porque não eram bem civis. E os russos sabiam disso. Ali estavam contidos membros, né, da comunidade científica que trabalhavam nesse laboratório, na produção de armas biológicas. Né, então eles sabiam muito bem o que estava sendo produzido ali. Né, além de algumas autoridades internacionais militares ligadas aos Estados Unidos, né, via OTAN, e a própria, né, comunidade europeia. Muita gente tinha, né, oficiais e autoridades dentro desse laboratório, que é um grande laboratório, um grande complexo, né, militar oculto no subsolo dessa empresa. Por isso ela se tornou um alvo estratégico dos russos. E por isso os russos não chegaram bombardeando tudo, porque eles querem o que estão lá dentro. E por isso também os ucranianos resistiram tanto em entregar, né, não a cidade, mas essa usina especificamente. Então agora a gente sabe que cerca de 1000 combatentes, né, eu chamo de neonazistas do batalhão Azov, acabaram se rendendo às forças ucranianas. Estavam feridos, né, estavam, né, privados de várias necessidades, como água e comida, e não tinham mais como lutar, porque não tinham mais armas, não tinham mais munição, não tinham suporte, né, nenhum fora da usina. Então não restava a eles nada mais do que se entregar. Eu sei que tem gente que vai dizer para vocês aqui, nossa, né, além da ideia mirabolante de que a Ucrânia está vencendo a guerra, entregando Mariupol, né, entregando 1000 soldados de graça, né, para os russos, né, vão falar para você assim, não, mas isso aí, né, você fica falando dos membros do batalhão Azov, coitados deles, são soldados ucranianos lutando pela liberdade contra os invasores russos. Né? É idiotice você pensar dessa forma. Existe uma grande diferença entre soldados ucranianos, né, regulares, né, que estão lutando ali, sei lá, por um sentimento de pátria, né, ou por circunstâncias pessoais, né, na vida de cada um. Então eles aderiram lá ao movimento de resistência, né, talvez até para receber alguma grana lutando ali. Né, mas é muito diferente dos membros do batalhão Azov, que eu sempre cito aqui como, né, um absurdo alguém defender esse tipo de conduta. Os membros do batalhão Azov não estão lá por causa de um sentimento patriótico pela Ucrânia, não. Eles se juntaram a esse comando paramilitar, né, simplesmente porque eles simpatizam com as causas, os princípios neonazistas, né, que seguem debaixo daquela bandeira neonazista, daquela bandeira do batalhão Azov. Né, eles são, né, xenófobos, né, ou seja, eles não aceitam, né, membros de outras etnias, né, junto a eles ali na Ucrânia. Eles são racistas, né, só você vê a conduta deles, né, na condução, né, dos refugiados que não eram ucranianos legítimos, né, eram negros ou outras etnias qualquer, foram muito maltratados, né, pela própria Ucrânia ali na figura dos membros do batalhão Azov durante a fuga na operação russa. Você percebe que eles são totalmente, né, agressivos com grupos minoritários, como por exemplo o pessoal, né, que é da comunidade LGBT, né, ou outra, né, comunidade de minoria qualquer.
foram muito maltratados pelos batalhões Azov, e isso não vem de agora. Vem desde que eles se incorporaram às forças regulares da Ucrânia e começaram a combater, né, à frente com a bandeira da Ucrânia, né, combatendo ali a causa separatista da região da Bacia de Donbás, na Crimeia, em outras cidades próximas à fronteira russas. Então, eles adotam, eles se identificam com a causa neonazista, nada a ver com a causa ucraniana. Sabe? Eles são considerados, né, pela imprensa internacional, né, como dotados de um sentimento ultranacionalista radical de direita. Cara, isso aí é outro termo, né, mais moderno, né, menos, né, digamos, explícito, para nazistas. Ultranacionalistas radicais de direita. Isso é nazismo, cara. Eles seguem Stefan Bandeira, eles idolatram Stefan Bandeira. Quem é Stefan Bandeira? Stefan Bandeira era um líder ucraniano que brigava por uma independência da Ucrânia, ali na época da Segunda Guerra Mundial. E com o avanço das tropas nazistas, ele se juntou aos nazistas, né, achando que os nazistas dariam a liderança de uma nova Ucrânia nas mãos dele. Foi traído, é lógico. Assim como ele traiu o próprio povo ucraniano. Mas muitos fanáticos ainda seguem, né, a ideia de Stefan Bandeira, que vale tudo pela independência da Ucrânia, inclusive se juntar a nazistas. E tem aquela questão do sentimento pessoal, né, racista, mais primitivo ali, xenófobo, né, de ser mais rigoroso com grupos minoritários, né, a superioridade ariana deles ali. Né, o próprio Stefan Bandeira passava isso, né, para essas pessoas, quando ele lutou ao lado dos nazistas, né, e achava que em recompensa receberia a liderança da Ucrânia, ele ajudou a massacrar milhares e milhares de civis ucranianos, em nome da Alemanha nazista. E tem gente que ainda idolatra esse cara. Né? Além, é claro, também do fator de que eles gostam, né? Os membros do batalhão Azov não preferem usar a bandeira ucraniana. Eles usam até as cores ucranianas para dar uma disfarçada. Mas, na verdade, eles gostam de ostentar símbolos, né, que os nazistas utilizavam no passado e que os neonazistas utilizam muito hoje. Infelizmente, né, eu lamento muito, né, a estigmatização, né, a marca negativa que ficaram contidos em alguns desses símbolos de poder. Porque poderiam ser explorados de maneira mais positiva pelas pessoas. Né? Mas, independente disso, eles não utilizam, né, por uma questão de conhecimento do oculto. Não. É uma ostentação, né, mais debochada, mais provocativa. Eles gostam de colocar o sol negro, porque os nazistas no passado usavam o sol negro e tinham seus motivos, tinham seus conhecimentos, né, para usar aquele símbolo, aquela imagem. Eles usam um símbolo, né, da suástica, né, mais estilizado, que é para disfarçar ali, torcido, né, ali pela bandeira, né, que eles ostentam. Eles usam ali, né, cruz de ferro, eles usam, né, sei lá, outros símbolos como o duplo raio. Para eles é um sinal de orgulho. Então, cara, não vem me falar que eles são simples soldados coitadinhos da Ucrânia. Agora eles vão passar pelo mesmo processo que os nazistas fizeram, né, com os grupos alvos do seu ódio, da sua ira, durante a Segunda Guerra Mundial. Os membros do batalhão Azov, cerca de 1000 deles, né, que foram presos pelos russos, vão ser conduzidos, né, a campos de prisioneiros de guerra, né, chamados de Gulag, lá na Rússia. São famosos, né, porque são bem rigorosos com seus prisioneiros. Muito semelhante ao que os nazistas faziam nos campos de concentração na época da Segunda Guerra. E agora a gente vai ver nazista passando pela mesma situação no Gulag. Eu não vou dizer para vocês que eu aplaudo, que eu dou risada, que eu acho isso o máximo, porque alguém vai denunciar o vídeo e falar que eu estou fazendo apologia ao ódio. Se fosse o contrário, eu falando que os membros do batalhão Azov estavam massacrando russos, sim, aí eu posso fazer um vídeo explícito e até colocar as cenas aqui. Mas, como não é o que a mídia ocidental gosta de transparecer para vocês, manipular a sua opinião, eu não posso me manifestar como deveria. Mas é engraçado, né? Não é curioso? Você vê 1000 neonazistas sofrendo num campo de concentração, lá no interior da Sibéria, onde ninguém vai saber o que aconteceu com eles. Bom, se você está comovido com essa causa, né, dos membros do batalhão Azov, porque você fica constrangido em torcer por neonazistas, né, então você faz o seguinte, você pode viajar lá para a Ucrânia, eles estão aceitando qualquer idiota, né, para ser alvo das balas russas na frente dos próprios ucranianos, né, e pode aderir às forças de combate aos comunistas da Rússia. Vai lá combater. Né, lá na região lá da Bacia de Donbás, né, Donetsk, Lugansk, Crimeia, né, Mariupol ali nas cidades próximas, né, vai lá combater os russos.
Quem sabe você não vai preso junto com esses membros do Batalhão Azov, né? E vai matar a sua vontade, né? De conhecer de perto qual é a causa deles. Vai ser muito engraçado um latino de pele escura, né? Em meio a membros neonazistas. E vai ser mais engraçado ainda saber que você foi parar no Gulag. Aí sim, né? Eu gostaria que você tivesse um celular para compartilhar, né? Nos seus stories, nos seus status, né? Como é o dia a dia no Gulag. Só pra gente dar risada aqui desse lado aqui. Valeu.